Vai começar. O vídeo vai começar. Vídeo do professor vai começar. Tá. Vai começar. Vai começar, vai já. Ó, vídeo do professor. Vai começar. A direita extremada não existia. Mas quando ela cresceu no mundo todo, ela passou a existir no Brasil porque Bolsonaro estava ali para ocupar o lugar que não poderia ser ocupado pelo PSDB. De modo que hoje a impressão que a direita tem é de que ela existe por conta de Bolsonaro. E ela não se desgruda, com medo de ficar sem votos. O que ela não percebeu, a direita ainda, é que ela existiu por conta de Bolsonaro, mas agora ela mingua e vai desaparecer por conta de Bolsonaro. Se a direita não se livrar de Bolsonaro, eles vão perder o bonde. O bonde está passando e ainda tem vagões que cabe à direita. Claro que tem. Veja o mundo. Uma boa parte das lideranças de direita ou se elegeram ou cresceram. Mas se você for ver o discurso dessas pessoas, tirando o Trump, todas elas têm discursos de construção do país. Todas elas têm o discurso de fazer com que o aparato estatal funcione. Só Bolsonaro e Trump têm o discurso anarcocapitalista de destruição do aparato estatal. E quem entra por aí não faz política. A direita não percebeu isso ainda e está insistindo em se afundar com Bolsonaro. A prova é simplesmente o evento de hoje de domingo. Foi um grande, retumbante, enorme fracasso. A Copacabana não reuniu ninguém além daquela meia dúzia de gatos pingados que são eleitores do Bolsonaro, que são pessoas que acham que estão combatendo o comunismo, que são malucos, que foram atrás de Bolsonaro por conta de uma palavra de ordem que não chama ninguém, que é a anistia. Não chama ninguém. Se a direita fosse inteligente, se ela se desprendesse do Bolsonaro, a manifestação não teria que tocar em anistia, nem teria que ter Bolsonaro, talvez. A manifestação seria pela carestia. Nós estamos vivendo um momento em que o governo não consegue dar conta da alta dos preços. Por uma razão óbvia, não fez a tarefa de casa. O governo está dividido entre seguir, hora ou outra, o conselho da imprensa, que é errado, ou seguir a sua velha diretriz, que é, digamos assim, insuficiente. Então, qualquer oposição real, efetiva, que quisesse levar a gente para a rua, teria que focar na carestia. Mas a direita não pode focar na carestia, por quê? Ora, porque a direita não quer, de maneira nenhuma, cuidar dos pobres. Ela quer só cuidar da classe média rica. Então ela não tem pauta econômica. Ela não tem o que dizer para a população mais pobre. Ela vai chamar sempre os eleitores do Bolsonaro para uma palavra de ordem que chama pouca gente, que é a anistia.
As duas grandes forças políticas, direita e esquerda, estão emperradas. Elas estão empatando no emperramento. Direita e esquerda hoje estão, digamos assim, disputando uma faixa de eleitores que podem se mobilizar muito pequena. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: a direita está envolvida com o Bolsonaro. Bolsonaro só pensa nele. Então, programa para a anistia. Ninguém se interessa por isso. Só os bocós ligados ao bolsonarismo. Então, é gente que está querendo combater comunismo, é gente que é viúva de Olavo de Carvalho e bofinho do Pondé. Não tem nada... É uma pauta inócua. A população identifica o Bolsonaro como golpista e acabou. E ele vai acabar na prisão. Esse evento que ele fez é o enterro dele. Não foi ninguém. Foi um fracasso total. Programa de direita teria que ser um programa, né, contra a carestia, contra o problema da inflação. Mas isso é um programa para atrair pobre. A direita não tem essa vocação de atrair pobre. Ela não gosta do pobre. Então ela fica emperrada. E os líderes de direita, que não aprenderam a fazer obras, ficam nessa de destruir o Estado e amarrados no Bolsonaro. Agora, por sua vez, a esquerda está patinando. E está patinando no quê? Está patinando porque fica olhando para a Folha de São Paulo, que fica falando em plano real, fica falando em combate à inflação, mas do ponto de vista da recessão, da diminuição do Estado, do não gasto. E aí responde dizendo, mas tem o PIB, que cresceu, tem o desemprego, que caiu. Então, estamos melhor, mas no bolso do trabalhador não refletiu ainda. Então tem que refletir com o combate à inflação. E o combate à inflação não pode ser este que a direita põe. A direita, ou seja, os liberais põem através da Folha de São Paulo ou do Globo. Mas não pode ser uma resposta fechada deste tipo. Já estamos fazendo. Não tem bala de prata. Para combater a inflação tem que pegar aqueles pontos que a gente já elencou aqui. Volto a repetir, é um programa a médio prazo. Mas se a população vê que ele está sendo feito, ela sabe entender que é a médio prazo. E vota no curto prazo nesse programa. Agora, qual é o programa? O programa primeiro é um país de pequenos produtores. O agro é exportador, ele vende em dólar para o exterior. O pequeno produtor leva o produto na cidade sem intermediário. Para fazer o pequeno produtor, tem que ter reforma agrária. Então tem que ter uma política de conversa com o MST em todo o governo. O governo descuidou disso. 3, tem que ter uma política de crédito da Caixa e do Banco do Brasil que seja a menina dos olhos do governo. Que seja uma coisa que todo dia o governo está olhando. 4, a tecnologia para o pequeno produtor, na Embrapa e nas universidades tem que ter verba adoidada, tem que ter o BNDES ali em cima. 5, os silos é para você comprar na alta e vender, comprar na baixa e vender na alta. Então você compra para proteger o pequeno produtor. Se ele não tiver mercado, você compra. Compra na baixa, mas compra. Claro, na baixa. Mas não é só isso, é também para intervir no mercado. Quando um alimento sobe, você tem nos silos guardado o alimento para pôr ali e fazer com que o produto caia de preço. Então ele é um regulador de mercado e protetor. Então tem que ter uma política da Conab muito bem feita. Além disso, gente, dessas políticas, tem que ter um controle do desmatamento para efetivamente ter uma previsão
do que vai acontecer com o clima, senão não se controla minimamente as safras. E, por último, é preciso uma rede ferroviária, uma rede fluvial aqui no Sudeste e no Nordeste e no Centro-Oeste, mas não na Amazônia. Lá é santuário, inclusive para preservar o clima. Esta rede ferroviária e fluvial já existe, pelo menos a fluvial já existe, já é navegável. Tem que implementá-la para diminuir os custos de transporte. E, por fim, a política da Petrobras, né? A Petrobras dá dividendo, dá dividendo, dá dividendo, e você não vê a gasolina num preço efetivo, ou pelo menos o diesel, para ajudar no transporte agrícola. Gente, são esses pontos. A esquerda tem que começar a fazer isso. Se não se começa, nunca acaba. Agora, se se começa, a população olha e fala: ai, peraí, tô vendo um governo planejando para o futuro. É a primeira vez que eu vejo isso. Tô vendo um governo que não quer resolver para ganhar a eleição. Ele está pensando no futuro do país. Então, este governo é bom de voto. Vou votar nele. A população entende isso. É que nunca se começa. Agora, se ficar no debate entre plano real, recessão, diminuição de gastos ou gastança do Lula, né, essa brincadeira tonta de falar que o Lula está gastando, né, se ficar nisso, vai se cair num debate entre liberais e esquerda que não tem fruto nenhum. E poderia se fazer, né, algo melhor, que são esses pontos que eu levantei, que já pertencem à história do PT, porque são pontos levantados pela história do PT, não é eu que inventei. E aproveitar esse momento que a direita quis crescer e não consegue. Por quê? Porque ela não tem como. Não tem como. Ela vai até um certo ponto. Ela reclama da inflação, mas ela vai até um certo ponto, porque na hora de propor alguma coisa, ela não tem coragem de propor algo que seja para os pobres. Ela é anti-pobre por essência. É isso, gente. Tá mais que explicado. Tá mais que explicado. A direita tem a chance de criticar a inflação, não vai conseguir. A esquerda tem a chance de começar a debelar a inflação e matar a direita no pau, porque a direita não é a favor dos pobres, ela não tem política para a pobreza. Mas também, se ficar nesse debate com os liberais, batendo o pé, quer dizer, na verdade, gente, tudo é uma questão de respeito àquilo que já se fez. O PT tem uma história de debates, que tudo isso que eu falei estão nos debates do PT. São 50 anos de produção teórica de várias pessoas. Não se quer pegar, quer se viver no imediatismo. O dia inteiro no imediatismo. Não funciona. Não funciona. Tem que ter um presidente com coragem de sair do imediatismo. De vir para a TV e pôr este programa que eu falei. Falar, olha, tá vendo isso aqui, ó? O professor Paulo que disse, tá? Só que não foi o professor Paulo que disse. Isso aqui foi a construção do PT. Todas essas políticas. E se você perguntar para qualquer economista de bom senso, ele vai dizer que não tem bala de prata e ele vai fazer um elenco parecido com esse meu. Vai fazer. Bem, daqui a pouco a gente volta.